É, não, mas é sensacional isso, sensacional. Esse é um assunto, inclusive, dizem, alguém perguntou aqui, deixa eu responder, sobre o Manly P. Hall, né? Sim, eu conheço, né? Assim, tem um autor de mais de 100 livros, né? E ele tem um que é bem interessante, The Secret Destiny of America, o Destino Secreto da América, entre outros, né? Mas, bom, essa questão, o Mark Twain e o Nikola Tesla, eles supostamente participaram daquela sociedade secreta Plus Ultra, né? Também. Que fala de outros mundos, de viagens no espaço barra tempo. Porque é preciso entender uma coisa, cientificamente, o conceito de tempo e espaço são um só. Tá? É espaço-tempo. Né? Então, é, inclusive, os ocultistas, quando fazem certos ritos, eles vão utilizar ali um relógio parado, que tem uma simbologia do tempo distinto, um tempo diferente, né? Então, interessante isso. Porque tudo que é imagético e simbólico tem um efeito na realidade. Né? Então, eles têm essa noção, por isso eles usavam pessoas paranormais com o poder da mente nesses projetos no passado para tentar alcançar esses resultados. E também a questão do é, da eletricidade. Né? Então, sempre uma relação com a eletricidade que rasga o tecido do espaço-tempo, que conecta a realidade física à realidade que era chamada de etérica, vamos falar assim, o chamado éter. Eu acredito que tem essa relação, o que você acha? Eu tenho desconfiança que Nikola Tesla, ele realmente, ele deve ter criado alguma maneira de conseguir ver o futuro. Não que a pessoa não vai morrer no presente dela, mas que você conseguiria se deslocar no tempo. Tanto é que parece que já a própria ciência já conseguiu teletransportar uma matéria, não viagem no tempo, mas teletransportar alguma coisa de um ponto para o outro, entendeu? E o que me chamou a atenção nesse livro aqui, desses dois que a gente está falando sobre Trump, tá? A possibilidade do Trump ter tido acesso aos top secrets files do Nikola Tesla, porque por isso que eu falei toda essa história aqui, para vocês entenderem onde vai chegar o negócio. Eu caminhei tudo isso aqui. Quando eu vi o Tesla aqui, eu falei, cadê aqui? Quando eu vi o Nikola Tesla nesse livro aqui, eu falei assim, o cara conseguiu chegar, só que eu não tinha aqui o lado do Barreltram, ainda não tinha. Mas essa conexão entre o Trump ter acesso a essa tecnologia de viagem no tempo, eu comecei a pensar muito sobre isso. Não ao ponto de escrever um livro, mas o quebra-cabeça vai montando, tudo esse lance Filadélfia, e você, peraí, aí depois o Nikola Tesla morre. A Alemanha estava de olho, a Alemanha era uma das principais que queria colocar as mãos nas ideias do Tesla, era a Alemanha, pela Segunda Guerra. Se eles tivessem acesso à tecnologia, eles poderiam ter vencido a guerra. Por isso o Nikola Tesla ele era vigiado 24 horas, ele não ficava sozinho, tá? E de repente, o velho morreu misteriosamente, quando descobri 3 dias depois que estava morto. E a mulher bateu lá, não atendeu, camareira, aí chegou lá e estava morto. Só que muitos documentos do cofre dele desapareceu. E depois disso, como nesse livro que mostra que Nikola Tesla, quem é que examinou? E agora está tudo liberado para a galera, mas tem que conseguir decifrar o que está aqui, né? Quem é que fez o estudo em cima dos papéis que o FBI, no caso, confiscou tudo, tudo? Foi esse aqui, ó. Esse aqui é o John Trump. Esse aqui é o tio do Donald Trump. Ele era físico e veio da Alemanha. Ele foi o responsável por olhar todos os documentos, todos os papéis do Donald Trump. E demorou, hein? Demorou, porque eram aquelas malas antigas de madeira, cheias de papel.
E quem examinou todos os papéis foi o tio do Donald Trump, que veio no projeto Paperclip para os Estados Unidos. E daí, de repente, você tem a explosão Trump. Os caras ficam milionários. Quer dizer, aí eu comecei a pensar, será que com a morte de Donald Trump, será que o John Trump, tio do Donald Trump, não teve acesso, o tio do Donald Trump, ele não teve acesso à tecnologia de Nikola Tesla, e aí se garantiu dentro daquilo que eu acabei de falar. Aquele que vê o futuro não tem como ele perder uma guerra. Imagina, antes de ter, não tem estratégia que você não vai vencer se você souber o futuro. Você já sabe que antes do cara mover a peça, você já sabe qual a peça ele vai mover. Você nunca vai perder o jogo. Entendeu? É isso que eu achei interessante, tudo isso daí. É preciso entender o seguinte, alguém perguntou aqui, fez uma pergunta interessante. Teve um comentário que eu achei muito legal do Nathan, o Nathan, né? Ou Nathan, o Nathan, acredito que é. Pensem no tempo como um lugar, não como uma linha. Fica mais fácil de entender. Exatamente. Então, espaço-tempo, né? Então, você tem uma posição pré-determinada em uma realidade que é quântica, que ela se expande em várias direções ao mesmo tempo. É aí que a pessoa começa a não conseguir compreender, né? Aí fica mais difícil, mas a gente vai tentar, vou tentar dar uma palhinha aqui, né, sobre o assunto. Quando você, teve alguém que perguntou assim, eu não estou conseguindo localizar o comentário agora, mas se eu conseguir voltar no tempo, eu posso desfazer os meus erros do passado? Mais ou menos, na verdade, não necessariamente, né? Porque você não vai voltar a ser a pessoa, em tese, você não volta a ser a pessoa que você era naquela época. Você pega uma linha paralela para voltar para aquele lugar. E aí tem a questão do paradoxo. Você pode encontrar com você do passado. Então, aquilo que já aconteceu já está desenhado. Por isso, registros akáshicos. A palavra akasha, lembrando, é o local onde tudo fica armazenado, porque basicamente são os lugares que já foram construídos no espaço-tempo, em outras palavras. A caixa é o éter, é o ar que os deuses respiram para os Vedas. A caixa é o ambiente dos deuses, como, né, eles dizem, mas fica ali registrado como algo que passou para nós. Por isso que você vai no filme, agora eu vou fazer uma salada, né? Tá vendo? É isso aqui. Você sai de 1800, você vai até 2025 na primeira linha. Só que se você voltar e mudar alguma coisa, quando você voltar para 2025, vai ser um outro 2025. Você voltar de novo no tempo, no mesmo ponto que você começou, você retornar, vai ter um outro 2025. Você vai criando linhas paralelas. Exatamente. De Essa é a diferente. teoria, né? A teoria da viagem no tempo diz que é assim. Então, você volta e vai criando linhas. Então, você não necessariamente vai conseguir. Você pode mudar a situação, tá? Mas isso tem implicações. Não que você vai desfazer, aquilo lá vai ser uma linha que ela vai. É uma linha que ela aconteceu. Por isso que quando você chega, que eu ia complementar, no Stranger Things, que fala sobre o mundo invertido, o Upside Down, você vai ter ali como se fosse aquele mesmo lugar, só que num passado e abandonado, porque aquele local ficou impresso na realidade, no chamado desdobramento espaço-temporal, ficou impresso como uma realidade que ocorreu, porque a realidade é quântica. Então, é como se nós estivéssemos existindo em várias direções ao mesmo tempo, em vários locais no espaço-tempo, em vários. O termo é esse, é local, porque não é só o tempo, não é só, em tal período, não, é espaço-tempo. Imagina isso como algo que vai se desenhando, vai se desdobrando. E quando a gente passa por ele, ele se torna parte do passado, é como se ele ficasse abandonado, de fato, né, nesse registro, e fica ali. A ideia em si é uma doideira, e não é algo novo, não é algo assim que a gente está descobrindo agora, é uma ideia que acho que mexe com a imaginação das pessoas, coisas que você poderia ter evitado, as decisões que você, ou números que você jogou e poderia ter jogado outro número.
Mas é interessante tudo isso daí. Agora, o que me chamou a atenção nesses 2 livros é o fato que esse livro aqui menciona em 1800 o Donald Trump e o filho dele. E esse outro aqui, onde menciona justamente Nikola Tesla, e é o que eu acabei de trazer aqui para vocês. E que talvez o tio Donald Trump teve acesso aos secret files de Nikola Tesla, teve alguns documentos que realmente desapareceram. E muitas das tecnologias que a gente vê hoje funcionando, pô, é energia do Tesla que fez a maioria das coisas aí. Quer ver uma coisa? É. Deixa eu pegar aqui. Enquanto ele vai lá, o exemplo que o pessoal tá dando sobre, diz que tá tendo ataque, não sei se é verdade, ainda não confirmei, mas muita gente comentando que tá tendo um ataque, né, de Israel contra o Irã nesse momento. Então, essas coisas que acontecem, né, supondo que exista viagem no tempo, supondo que existam pessoas que têm capacidade para impedir, é como se eles tivessem deixado nessa linha específica, que é a linha principal, vamos dizer, a coisa rolar. Porque se existem viajantes como agentes secretos que impedem certos eventos, eles podem evitar, a menos que não consigam, a menos que ocorram situações que impeçam no passado, né? Em alguma linha que ele retorne, vamos falar assim. Tem algumas coisas que a gente, na nossa infância, não passava de ficção. Por exemplo, isso aqui foi ideia do... Muita disso aqui que você assistiu, isso aqui foi ideia do Tesla. Laser. Isso aqui dispara laser, entendeu? Então, essa ideia de futurística, veio muito das ideias de Tesla. Quem que lembra desse seriado, pô, se via entrar nessa Enterprise, aí era só uma... Nem tinha tela de nada, esse computador fino, não tinha nada disso, os caras falavam no... aquele celularzinho deles, nem tinha nada de celular, era telefone em casa, grudado. Orelhão, não tinha nada disso, os caras, eles tinham essa visão. E isso daí, que era tudo de papelão, hoje praticamente, não tudo, mas muitas dessas coisas se transformaram em realidade. De alguma forma, virou verdade. Virou verdade, uma coisa que era ficção, que não existia, era feito de papelão, e do papelão se transformou em realidade. E tem esse assunto do experimento Filadélfia. Pô, os caras tentando testar visibilidade, e o barco fica invisível, e todos os marinheiros gruda, tudo grudado no casco do negócio, deu errado. Aí não pode saber, você está vendo o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos atualmente. Agora que os Estados Unidos está passando por essa turbulência aí, quem em outros países vai aproveitar para fazer ataque nos outros? Vamos aproveitar agora que os Estados Unidos está com quase essa guerra civil interna. Ah, com certeza. Inclusive, Agora é a hora. eles tentaram acertar, ó, um efeito aqui, ó. O efeito Mandela, uma pergunta interessante. O efeito Mandela pode ser consequência de alguma viagem no tempo? Acredito que sim, alguma linha, né, que se perdeu, uma linha que foi modificada, possivelmente. E algumas consciências captaram, perceberam como que antenas recebendo sinais. Eu acredito que seja isso. Déjà vu. Você passa no lugar e você, ué, mas já passei aqui antes. Como assim? Acho que eu já passei aqui antes. Quem sabe o cara já não alterou o tempo, você está refazendo aquilo que você já fez antes, por isso que você tem essas pequenas memórias de lugares que você parece que já passou antes. Agora, voltando aí, acho que que foi 1900 acho que foi nos anos 90 ou os anos 80, De Volta para o Futuro. Anos 80 foi lançado, né? 80? Olha que legal esse carrinho. É o DeLorean, né? De volta, pois é, nós somos expostos a ideia aqui de viagem no tempo, um estilo mais... Acho que foi, posso dizer, na história da viagem no tempo, acho que foi um dos veículos que mais se destacou. Mais que aquelas máquinas, o cara fica sentado girando aquele disco atrás dele, o DeLorean, tá? Agora, aqui
foi meio que jogado na cara da gente. Uma coisa aqui que até eu comentei com o Márcio hoje, e se o Márcio puder, quer falar sobre o assunto, Márcio? Que também agora você já entendeu, que você já está por dentro do negócio. Conta aí esse negócio de Volta ao Futuro, que doideira isso aqui. Não, fala você, essa parte, essa é a novidade que eu não falei nos vídeos anteriores desse assunto. Pode falar você, que você tá mais Por por dentro isso que que eu. eu tô mostrando o carrinho aqui, ó. Foi esfregaram na cara da gente. Olha só, que doideira. De acordo com o filme De Volta para o Futuro 2, o escritor tem o Biff. Quem que lembra do Biff? Aquele cara que tá sempre correndo atrás do George McFly. E tem no De Volta para o Futuro 2, quando eles viajam nessa máquina do tempo, eles vão para o futuro, e lá no futuro, o Jay Fox dali pega um almanac que era de jogos. E quando ele quer trazer o almanac de volta com ele, volta para o presente, volta para o passado, o Doc, o doutor lá, pega o almanac e joga no lixo. Só que nesse momento, o Biff, ele está ali olhando e vê que eles são viajantes do tempo. O que ele faz? Ele pega o almanac e viaja para o passado e entrega o almanac para ele no passado, que seria o Biff. E fala, ó, aposto tudo esses números no almanac que você vai me agradecer no futuro. E no futuro, quando o Doc e o Jay Fox viajam no carro de volta para o passado está diferente. O passado não é mais o mesmo. Que tem isso também, se você sair do ponto do futuro e se alguém alterou no passado, quando você voltar no passado, não vai ser mais o mesmo passado, vai ser outro passado. E quando ele retorna para o passado, eles dão de cara justamente com o Biff. Só que o Biff não é pobre, o Biff é milionário. O cara tem um hotel. E aí que... Pô, olha aí. Deixa eu pegar aqui essa parte que você tá falando ali, do Biff. Doideira. Doideira. Olha aí. Para você que assistiu De Volta para o Futuro 2 e era moleque, piazão, ô guria. Agora você tá vendo aí, ó. Cara, o escritor, ele falou que ele fez toda a história utilizando como se fosse o Donald Trump. E, na verdade, era o Biff. O Biff era o Donald Trump. A história, é muito doideira isso daí. Como é que pode? E o cara faz a viagem no tempo e ele muda o tempo. O tempo vira... Tem até o Biff Tower lá, onde ele monta o império dele. Ele tem o... Não, pode falar. Ele tem a Biff Tower. Eu tô tentando localizar algumas imagens aqui pra gente ver se tem mais Se alguma. você colocar aí no... Não sei se você consegue abrir o Google nessa hora, mas se você escrever De Volta para o Futuro e Donald Trump, vai chove de muita fotografia, galera. O pessoal fez muito recorte associando, se colocar em pictures, no Google vai aparecer um monte. Então não é algo que eu descobri, é algo que outras pessoas descobriram e perguntaram para o escritor que fez lá o roteiro, escuta, o Biff é o Donald Trump, e o cara confirmou, o Biff é o Donald Trump. E como é que o Biff fica rico? Apostando, abrindo cassino, hotéis, que seria a mesma coisa que o Donald Trump fez. Entendeu? Cara, então, olha essa imagem aqui. eu tô te falando, olha, essa é novidade, cara. Duvido que a galera sabia disso daí. Duvido. Essa é boa mesmo. Olha, essa é novidade. O escritor ali confirmando. Era o Trump o tempo todo, e a gente não sabia que era. Então agora você vê essas histórias aí de viagem do tempo. Olha aí, essa tá incrível, hein? Essa... Vamos ver se tem alguma... Essa pode ser só coincidência de ângulos, né? Segundo dizem aí. Não, mas pode ser. Agora, o escritor, ele confirmou. Não, o personagem claro. É o Trump. Olha aqui, ó. Biff Towers.
Agora a galera vai ter que... Aí, ó, o pessoal vai ter que assistir. Ó, vocês vão saber o que fazer. Na sexta-feira, vai lá e alugue De Volta para o Futuro 2. Muito boa. E vai ter que reassistir. Aí vai falar assim, caramba, o Sniper é muito doido. Falando umas doideiras aí, que agora eu tô olhando aqui, é teoria de conspiração mesmo, não tem jeito. É. Então, olha ali, ó, o Trump Tower, o Beef Tower. É uma doideira. Acho que a pessoa fica até speechless, não sabe nem o que falar. Muito Eu achei interessante. muito interessante, porque é algo que a gente só foi descobrir agora. Olha quantos anos passou pra gente descobrir que esse cara do De Volta para o Futuro 2 era o Donald Trump. História do Donald Trump. E é por isso que me chamou a atenção o livro, mas eu não estava sabendo ainda desse assunto de Volta para o Futuro. Tem muita doideira, muita coisa, muita história. E quando você vai juntando tudo isso daí, acaba grudando tudo no Donald Trump. Olha só isso Agora, daqui. Ele se tornou o... Ó, como... Deixa eu ver se eu consigo fechar aqui ó. Como ele... Biff Tannen, o 45º presidente dos Estados Unidos, ele se tornou presidente no filme, no filme ele virou presidente, até quando ele volta no passado, tipo assim, tá uma guerra civil. No filme tá uma guerra civil, tem até tanque nas ruas. Ele é dono de hotéis, se casa com belas mulheres. Tá escrito o seguinte, ó, o principal antagonista de Volta para o Futuro, Biff Tannen, torna-se um rico empresário, dono de hotéis, se casa com belas mulheres. Essas semelhanças com o presidente seriam mera coincidência ou uma declaração sobre o sucesso nos Estados Unidos? O diretor dos filmes de Volta para o Futuro, Bob Gale, dá sua própria visão sobre o personagem. Ele disse em uma entrevista de 2015 que Biff foi baseado em uma celebridade política famosa. Pode-se inferir razoavelmente que essa pessoa seja Donald Trump. Talvez nessa época, deixa eu ver quando é que foi escrito isso daqui. Em 2021. Tá, Não isso aí, tá então, muito longe. já fazem 4 anos, né? E meio. Então, talvez ele tenha falado isso que você falou depois. Eu não. Que confirmou, né? No caso. Mas é realmente, cara, isso daqui é interessante, hein? Eu achei interessante. Eu falei, eu preciso jogar essa teoria de conspiração aí no Márcio lá, e Márcio a gente vai jogar isso daí e vamos ver o que a galera pensa. O pessoal agora vai querer assistir o filme. Essa é boa mesmo, hein? Entendeu? Sem contar que ainda tem esse livro aqui O Trump, disponível. que número ele como presidente? Acho que é o 45º ou 6º, né? Quinto. Ele é o 45º mesmo, né? Ele... Diz que é o último, né? Vamos ver. Mas lá em Califórnia, eu estive em Califórnia. Em todos os lugares que eu estive em Califórnia, a gente fala o povo latino, vamos dizer assim, latino a gente também é lá. Os hispanos. O povo lá é bem latino. A maioria, quase todos ali, sabe? Agora você vê cara destruindo o carro de polícia. Tá uma doideira lá, cara. Tá uma doideira. Ele foi o 45º e agora ele é o 47º. Mas ele é sim o 40. Isso aqui foi feito bem antes, né? Esse filme é de. Que ano que ele é? Esse filme não sei que ano. Vamos ver. Deixa eu ver se eu acho aqui. Sei que é antigo. (1989) Nossa Senhora. 89, anos 80. Então. Muito interessante. Interessante mesmo.
aqui estão os livros, né? The Barron Trump Novels, que é a coleção de 3 livros. The Last President, Travels and Adventures of Little Baron Trump e Baron Trump Marvelous Underground Journey. Ingersoll Lockwood, e o outro é o do Troy Anderson, The Trump Code, né? From Back to the Futures, Beef to Donald Trump. Do Beef, de Volta para o Futuro, para Donald Trump. Isso aí, cara, parece aquelas histórias que a gente... É igualzinho, cara. Até o olho... Como é que fala quando a gente abre um livro e tá escrito uma coisa, depois você abre e tá escrito outra coisa? Como é que chama esse paradoxo que os caras falam? O efeito Mandela? Isso, que você... O efeito Mandela é quando você tem a impressão que alguma coisa aconteceu, e muitas pessoas têm essa impressão. E, na verdade, ela não... A gente viu o filme, mas não tinha impressão que tinha o Trump. Agora tem o Trump e a gente não teve essa impressão. Da onde que é isso? E agora o filme tem o Donald Trump, entendeu? Parece um efeito Mandela, doideira. Parece, não que seja, mas... Eu queria fazer, né? Eu falei com o Márcio, vamos fazer essa live para a gente trazer esse assunto, que eu acho que é interessante, principalmente que fala um pouco sobre Nikola Tesla, e para a galera conseguir entender de onde começa a história de viagem no tempo com Nikola Tesla, e foi até cair no tio do Tesla. Deu o tio do Tesla, de repente, aí que eu preciso agora, você vê, uma coisa puxa a outra. Agora tem que pegar a biografia do Donald Trump, estudar onde que esse cara começou a ficar rico, que ponto que ele começou. E eu não te digo nada se não foi depois do John Trump. Não te digo nada. Ele começou a enriquecer, porque ele não pode enriquecer antes do John Trump ter acesso aos files do Nikola Tesla. Até ali, até aquele ponto, na linha do tempo, não tem como ele querer mudar antes daquilo. Tem que ser dali sempre frente. Então, e até naquela linha do ponto onde John Trump, qual é o poder financeiro deles até aquele momento? Depois daquele momento que ele teve acesso aos files, se foi daquele ponto em diante que a riqueza dele fez assim, ó, decolou. Entendeu? Aí vai fechar. Entendeu? O ponto é onde daí vou ter que olhar certinho qual foi a época. A época que o tio do Trump começou a vasculhar. E dessa época em diante, tem que ver se o Donald Trump começou a enriquecer desse ano em diante. A família dele. Aí fica... Aí só vai confirmar.